Irmãos, João 20, a partir do verso 6, diz assim: Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos e pedimos ao Pai que nos fale, nos alimente através da palavra, da revelação da mesma, para que o seu nome seja glorificado. Abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, que possam entender o seu amor, o seu propósito, a sua sabedoria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma parte muito interessante. Como era o sepultamento lá em Israel, naquela região, naquela época? As pessoas, elas eram colocadas dentro de túmulos, e eram buracos dentro daquela caverna, um túmulo cavado na pedra. Eu estive lá no túmulo de Lázaro. Tem uma escadinha que você desce, aí você vira para a esquerda, tem numa outra escadinha, tá? Ela é de 2 lances. E lá embaixo tem alguns buracos na pedra, e naqueles buracos eram colocados as pessoas mortas enroladas em faixas, e depois de um ano algum parente, normalmente o filho mais velho, ia lá, pegava aqueles ossos, colocava numa urna funerária, numa caixa, né? E aqueles ossos eram guardados ali, né? Vocês se lembram daquela passagem em que alguém se aproxima de Jesus e diz: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Está em Mateus. Depois aí Jesus responde para ele: as raposas têm suas tocas, as aves os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aí outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então, o que o Senhor quis dizer com isso aqui também? Esse rapaz queria seguir Jesus, mas ele tinha a incumbência de, daí a um ano, quando completasse um ano que o seu pai tinha falecido, de fazer esse procedimento, de pegar aqueles ossos, colocar numa caixa, né? E aí então colocaria definitivamente no sepulcro, abrindo espaço para outras pessoas serem sepultadas ali. Então foi isso que ele quis falar com Jesus. Aí Jesus disse para ele: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Irmãos, o que Jesus quis dizer aqui, que às vezes as pessoas mortas espiritualmente, elas perdem muito tempo com coisas que não são vida, que precisam de mais presteza daqueles que têm o chamado de Jesus. Esses precisam dar assistência imediatamente para as pessoas que estão vivas e estão perigando morrer, estão perigando sair da bênção. Foi isso que Jesus quis dizer para ele, porque tem pessoas que já vivem mortas, não é verdade? Presta atenção na expressão: vivem, passam o dia numa atitude de morte, praticamente, de tão
desajustadas, de tão fora da realidade da vida, do comprometimento com Jesus. Foi isso que ele quis dizer. Mas aqui nessa passagem tem uma que nós lemos em João, em que Pedro corre, Maria Madalena corre, ela foi lá para ver o sepulcro, né? Ela queria certamente ungir o corpo de Jesus, preparar o corpo dele. E quando ela chega ali, o sepulcro estava aberto, né? A pedra que fechava havia sido retirada. Então ela se assustou, né? E correu lá para avisar os outros discípulos. E eles voltaram, né? Quando chegaram ali, eles viram que realmente estava retirada a pedra e que quando eles entraram, aquelas faixas que enrolavam, faixa de linho que enrolavam o corpo, estavam ao lado, e o lenço que estava em volta da cabeça de Jesus não estava com as faixas de linho jogadas ao lado, mas dobrado à parte. Isso aqui tem um ensinamento muito profundo, e quer dizer algo muito significativo a respeito da volta de Jesus, né? Quando numa festa no Oriente Médio, de um modo geral, isso era o costume. Em todas as festas, quando o rei ele ia, por exemplo, ele ia se afastar um pouquinho da festa, ia ao banheiro, ia voltar para a festa para continuar comendo, para continuar bebendo, ele dobrava o seu lenço, né, e colocava ao lado. E então ele ia fazer o que tinha de fazer. Quando voltava, né, o lenço estava dobrado. Os garçons sabiam que ele ia voltar por causa do lenço dobrado. Aquelas pessoas que estavam servindo voltavam, o lenço está dobrado. Quando ele não ia voltar mais, aquele guardanapo, aquele lenço, ficava todo embolado, né, e jogado. E aí os garçons, os serviçais, sabiam que o rei não voltaria mais, né? Que ele já tinha ido embora de vez. Então, isso aqui é uma mensagem muito clara, né? Jesus viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e vai voltar, meu irmão. Ter deixado o lenço dobrado ali de lado, isso é uma evidência muito clara da volta do rei. O rei vai voltar. Você está preparado? Como é que está seu coração? O rei está vindo aí, né? Ele veio primeiro como um cordeiro e agora ele vai voltar como um leão da tribo de Judá, como cordeiro, para se relacionar com seu povo, com a igreja. Um cordeiro amoroso, né, que foi morto sem reclamar, sem emitir nenhum som. Não é assim que o cordeiro é morto? Pois é, Jesus também foi. Por sua causa, por minha causa, mas agora ele vai voltar para defender a igreja, defender Israel na guerra do Armagedon. Ele volta com a igreja. Portanto, em breves dias, ele vai voltar nas nuvens, vai arrebatar a igreja gentílica, que somos nós, né, os gentios. Aí termina o período gentílico. Aí tem os 7 anos da tribulação. 3 anos e meio de paz, falsa paz, né? Você se lembra do cavaleiro que tem um arco na mão? Pois é, falsa paz. Depois ele vai pegar as flechas de novo. Está lá em Apocalipse 6, acho que é Apocalipse 6, né? Aquele cavaleiro não é Jesus, tá? Mas por quê? Não está no cavalo branco? Não, ali é a falsa paz, né? Jesus, presta atenção nesse texto de Apocalipse 6, que você vai entender muito bem onde está Jesus aqui. Quer ver? Estou chegando aqui. Apocalipse 6... observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Quem que abriu o primeiro dos 7 selos? O cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus.
Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: Vem! Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Mas esse não é Jesus. Essa é a falsa paz, o anticristo. Anti, no grego, quer dizer no lugar de. Então, esse anticristo, que está predito aqui, ele vai tentar se passar pelo próprio Cristo. Ele vai promover 3 anos e meio de falsa paz. E essa falsa paz vai ser rompida nesse período de 3 anos e meio. E aí vem, então, o período terrível da tribulação. Os outros 3 anos e meio, 42 anos, 42 meses, como Daniel diz, tem várias citações, 1400 e alguns dias, também tem a citação em dias, mas é esse período. E aí, assim que as nações se juntarem no final desse último período de 3 anos e meio para atacar Israel, Jesus volta com a igreja, e vai dar o escape para Israel. E Israel vai reconhecer Jesus como o Messias que eles negaram. Eles não aceitam Jesus como Messias. Eles têm o mesmo Antigo Testamento nosso, mas eles não têm o Novo Testamento. Portanto, qualquer coisa, se quiser mais esclarecimentos sobre esse Apocalipse 6, a gente pode conversar. Só me procurar, nós estamos abertos a ouvir e falar. Amém? Pois aqui, então, no texto que lemos em João, deixa muito claro que o lenço estava dobrado, o lenço que envolveu a cabeça de Jesus, estava dobrado à parte. Isso é um sinal de que Jesus vai voltar. Irmãos, que nós estejamos preparados, porque esse dia não vai demorar. Por tudo que temos visto, por todos os sinais. Vocês estão vendo lá em Israel, os chamados acordos de Abraão. Todos os países árabes, quase todos, que são inimigos de Israel, mas inimigos mortais, estão preparando uma paz, um acordo de paz com Israel, porque eles são também descendentes de Abraão, a quem eles chamam de Ibrahim. Só tem uma coisa assim muito, muito significativa. Os descendentes de Abraão são os judeus. Ismael, ele é descendente de Abrão. Pode procurar lá em Gênesis que você vai ver que quando Ismael nasceu, o nome dele era Abrão. Depois Deus muda o seu nome, e vem o filho da promessa. Vem o filho da promessa, que é Isaque. Este é o anjo fala com ele: visto que não me negaste teu filho, teu único filho, o filho da promessa é Isaque. Ismael foi um filho da carne, um filho da vontade até mesmo de Sara, porque Deus estava demorando a agir, e ela achou que poderia ajudar Deus a antecipar. Portanto, que nós possamos estar atentos, alertas, porque esse Jesus está voltando em breves dias para buscar uma igreja fiel. Jesus não vem buscar bonzinho, não. Jesus vem buscar igreja serva, igreja fiel. Bonzinho, nós aprendemos a ser com o pai, com a mãe, Nós temos que ser servos. É isso que nós aprendemos com Jesus, ser servo. Apocalipse 1 fala sobre isso. Portanto, que estejamos preparados, porque Jesus está voltando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para você nessa tarde. Nós vamos ouvir um louvor. Ele morreu, mas ressurgiu.